Fala galera, vou estar passando aí pra vocês esse rende história agora do torneio de 5,50 mil cap, que eu fiquei em terceiro, ganhei US$ 485. Vou adiantar ele aqui um bocado porque eu fiquei sit out nesse torneio por boa parte, faltou energia aqui, eu fodei várias mãos, mas eu vou estar passando esse rende história aqui pra vocês. Essa mão aqui foi a hora que caiu minha energia, eu abri raise, mínimo de AGI, tomei call. Aqui eu já fiquei sit out nessa parte aí bateu full house e a gente puxou esse mínimo pot. Vou passar aqui as mãos, porque eu fui foldando automaticamente. Acho que demorei muito para vir jogar outra mão. Demorou muito para voltar aqui. Acho que aqui esse valete 9 é a primeira mão que eu... Não sei, deixa eu ver aqui. Ainda não. Acho que aqui é a primeira mão que eu volto a jogar, né? Esse 8 e 8 aqui. O cara dá um 3x, a gente dá call para ver se acerta a trinca. Nada bate, a gente checa, na turn bate nossa trinca. Eu aposto, né, um terço mais ou menos do pote. Tomo um call. Na river do all-in o cara dá fold, né? A gente puxa umas fichas aqui e inacreditavelmente minha internet cai de novo. Num rei, se eu não me engano. Aqui é dama e dama. A gente, o jogador aposta ali 3x, a gente no cutoff dá um raise mínimo só pra chamar ele pro jogo e dá all-in, a gente dá call. A gente encontra o rei dele e a sorte é do justo. A gente acerta um for de dama. E aí agora é só começar a jogar com mais tranquilo, né? Aqui o cara dá 3x, eu defendo, mesmo fora de posição. O cara dá c-bet, eu dou call. Ele dá second barrel, eu dou call também. Só que aí na river bate uma carta que me assusta bastante, uma carta pra flush, pra sequência. E eu já largo ela. Passar algumas mãos aqui sem jogar, com um pouco card dead. Esses reais aqui, o cara dá raise, o outro dá call, o outro sobe a unha, eu preferi foldar a mão. Não queria arriscar com dois ou mais caras nessa mão. Se valete dama, eu resolvo abrir 2,5x, né? Mesmo fora de posição, porque nessas blinds o jogo fica um pouco tight. Então eu abri fora de posição na intenção de atacar os blinds. Só que tomei call do SB, flop veio um sonho, dei check para fazer slow player, né? Eu dei call na mão. Check para ver se ele continuava apostando. Ele não apostou, BT 1500, ele deu call. Se a gente puxou um pot, ficou mais tranquilo ainda no game. Aqui esse 10-7 não. Esse 9-7 aqui chegou em gap. Eu resolvi abrir de novo. As cartas não muito boas, mas de novo para atacar os blinds. Só que bateu 10 damas 5 do C-bet ele fora. O jogo da gente vai começar a se basear nisso, galera. Quando chegar em gap a gente vai estar sempre abrindo muitas mãos, um range imenso, para estar roubando esses blinds. Aqui as IAs do raise mínimo para chamar o cara pro jogo, mas a mesa roda fora. E na mão seguinte bate dama e dama, eu dou 2,5x, toma um call, 2 call, o jogador dá um unha, chove por cima, ele mostra as de dama, a gente faz um full house e vai crescendo nosso stack aqui no jogo. Pronto, galera, essa mão aqui é uma mão assim, baseando naquilo que eu falei, né? Chegou em gap nesse nível de big blind, eu abri 2,5x. E talvez o erro desse jogador aqui, ele foi eliminado do torneio porque ele não voltou ao win.
Se ele volta a unha aqui, eu foldava tranquilamente a mão. Só que ele resolve dar call, eu acerto meu top pair, ele beta 400 num pote de 2600, um bet muito donkey. Então eu meto a paçoca, ele dá call, mostra 8 e 8 e tchau pra ele, né? Aqui mesma coisa, chegou em gap, abri, tranquilo, 7-7, C bet, fold. Esse 7-6 aqui. Chega check pra mim, né, no big blind. A gente acaba por ficar pela sequência de duas cabeças. O cara dá um bet donkey também, no pote de 1650, betou 400. Eu dei call, bateu 3, dei check de novo. E ele continuou apostando second barrel donkey novamente. Que aí eu já dei um raise nele. Bateu Wise, eu apostei 1200 para chamar ele pro jogo, ele deu call. Ele puxou mais um pote bem legal aqui. O cara da raise mínimo, eu também dou um raise mínimo, chamando pro jogo. Bate o flop, eu beto menos que um terço do pote pra chamar ele pro jogo, mas ele dá foda. Valete dama aqui, eu resolvi dar um call aqui no cutoff, valete dama suíte. Não bateu nada no flop, mas eles deram check, bateu meu valete. Eu dei um bet diferenciado, né, 321, que é um bet que eu venho dando muito, porque é um bet que demonstra força. Botei esses números quebrados, demonstra um pouco de força. Os jogadores ficam um pouco incomodados de dar call. Eles fodam, a gente puxa um pote. E valete aqui, foda. Rei dama que eu abro, é 2,5x. Só que eu tomo vários calls. Aí não tem muito o que fazer. Até acho que se eu dou um check raise, aqui como eu dei check no flop, acho que se eu der raise, talvez eu ganhasse as fichas aqui pela ação, né? Como eu fiz a ação, pot 4, o flop 4-5-4, a galera que defendeu aí, acho eu que não tinha nenhuma mão de valor. Vou até levar até o final pra ver como é que foi a mão, mas eu acho que se eu tribeto forte no flop, o pot era todo meu. Valete 5 de forno, valete as 1500, jogador da call, aplicamos aí o C-Bet. Galera, essa mão foi bem sick, esse jogador aqui era bem donk, ele pagava quase toda a mão. Então eu já tinha uma certa leitura sobre ele. Apliquei o second barrel, ele deu fogo. A gente vai se enrolar bastante na mão com esse cara, porque ele sempre dá call, ele sempre defendia com qualquer mão. Então foi bem complicado. Aqui a Jazz pra gente de novo, 1200. Tomamos um call do botão. Flop bate 679, o jogador aposta 600, eu dou um tribet 3200 e o cara dá um forbet 5800. Quando ele dá esse forbet aí, eu acho que meu AIS já não tem mais valor. Então o jogador da foda eu resolvi dar só call, né? Bate um 8 e ele beta 2400. E com certeza aí eu já tinha perdido o valor da mão, mas eu pensei que ele podia ter dois pares. E a partir do momento que dobrou esse 7 aí, eu pensei que eu tinha showdown valor. Dei check, ele deu check e pra minha surpresa ele me mostra um par de 5 donkey, né? Porque ele forbetou no flop 6, 7 e 9, esperando um 8 para fazer sequência para baixo. Mas ainda bem que a gente tinha stack, né? Pra tomar essa bad bet. Piaz de Valete, jogador da raise mínimo no TG, eu tribeto. De novo com aqueles números quebrados para mostrar força. Tomo o call do SB, acerto o top pé. Aqui já meti 11 mil. Ficou meio estranho, né? Quando o jogador deu o call aqui, ficou meio estranho essa turn. Mas eu já tinha metido o pot quase todo, tinha metido quase minha ficha toda, então não tinha outra opção, era o win. Graças a Deus ele mostrou as ideias, a gente subiu nosso stack aqui de novo. E valete abrir, né? O raise aqui, tá quase raise mínimo, pra vocês perceberem. 10 ideias aqui no Big Blind. Eu tribetei, né? E ficou muito sick, mano. Tribetei, bateu o valete. Até aí eu tava na frente, com certeza. Dei continuity on bet no flop. Só que ele deu call, bateu o as, ele chovou, teve que foldar. 5 e 7 aqui. Eu dou um limp.
no SB só pra ver o flop. Não bateu nada, a gente largou. 2400, mesma jogada, defendi, a mesma jogada do valete dama, defendi ali em posição, o cara chovou, foldei. Mais de 5 aqui, chega em gap do raise de 2,5x. O cara foda, a gente puxa o pote. 8 e 8 aqui, de novo, resolvi abrir. Tomou 2 calls, flop meio horrível. O cara dá bet e a gente dá foda. Rei, o cara aposta 5 mil, eu tinha leitura sobre o jogador, ele já tinha dado um all-in na mesa de dame 8 no UTG. Sabia que ele não ia largar essa mão, quis isolar, então já chovei pra cima dele. Ele deu call de 9 em 9 e a gente puxa o pote. Aqui de novo 2.2 eu abri. Ele dame rei, foldou. Aí no TG de novo bate dame rei suíte, abri 2.2 na mesa roda fold de novo. E dame 10, galera. O cara deu a unha aqui e é muito tranquilo esse call, né? A gente tem 53 blinds, o all do cara não era nem 6 blinds, então não tem nem o que pensar. Call tranquilo, só que ele ganhou, né? E aí rei, o cara dá call no TG, aquele cara que pagava tudo, eu abro quase 5x pra cima dele, ele dá call. Bate valete dama, eu fiquei com medo de dar um c-bet aí, porque é um flop meio estranho, né? Na turn ele aposta 5k, eu dou foda. 10 de valete aqui, e de dama. O cara da raising mínimo no TG, eu com a minha mesma jogada, tribeto ele. Os dois vêm a unha do instacall no pote, não tem nem o que pensar. Só que a gente toma essa bad pra casa e o cara ganha com o pá de rei e a gente ganha o segundo pote, né? Aqui o dame dama, eu abri 2,5 quase, né? Um pouco mais. O cara da raise, que betou e forbeto all in, ele dá call, dame dama, a gente split o pote. Aqui, 9, 6, 7 reais. O cara da raise no TG, eu dou call pra defender os blinds. Dei o bet na turn. Só que infelizmente ele tava com esse rei aí, ele não ia largar nunca, né? Ele acertou o flush na riva e ele devia ter dado com certeza um re-raise ali, mas ele só deu call, não sei porquê. Aqui de novo eu abri 2.2, tomei call do small blind, que era aquele cara que pagava tudo, né, galera? Aí o flop bate 8, 7, 9, eu dou call pra blefar na turn. E ele continua com aquele bet ridículo dele de 2.400 no foto de 12 mil, então eu já dou um tribet de 6 mil. Ele dá call. Nessa que bate a dama, quando eu tribetei ele deu call, pra mim ele perdeu toda a força da mão dele, então eu já isolei a win na riva e ele foldou. Que valete rei. Eu abri o easy mínimo, só que tomei 300 mil calls, então já abandonei a ban. O cara postou, eu larguei. Valete no USB. De novo, galera, eu abri um raise muito mais forte, porque eu já sabia que esse jogador aqui pagava tudo, né? Esse Guilherme. E ele, logo, obviamente, deu call, deu um c-bet forte de novo. Ele foldou. São algumas mãos aqui, 6 e 6. A gente abre um raise, 2.2, o cara dá all-in, né? Aqui é easy call, né? Acho que todo mundo dá esse call ali. Segurou pra gente, a gente cresceu de novo no torneio. As valete aqui, abri 2.2. Tomo o call do Big Blind. Dou meu c-bet, ele dá fogo. Valete dama aqui, eu podia até ter defendido essa mão, mas como o raise foi forte, 3x, eu preferi largar. As e 4 chegou em gap, eu abro. De As e 4. O flop veio um pouco difícil, né? Pelo cara podia ter como ele pagava tudo, ele podia ter N2 e tá na minha frente, então dei check. E me bateu a trinca.
Aí ele me beta 2000, eu dou call. Na river bate nosso for. Ele beta 4000, eu aumento pra 10, né? Ele dá call, aí a gente puxa um pote gigantesco. Mais de 9 no botão. E valete as. O cara deu raise, eu dou 3 bet. Ele dá call. Flop é um sonho, né? O flop. Dei check, BT 5000, ele foldou. Dei um c-bet fraco pra atrair ele pro jogo, mas infelizmente. Aqui fold tranquilo. 7 as. Check ali. Tem pra que se envolver nesse. Tem que aumentar ali nessa parte do torneio com muita gente jogando. Que é uma jogada mais estranha que eu fiz. O cara dá call dos blinders no TG. O cutoff não, hijack dá call também. E o cutoff abre raise mínimo. Quando ele abre esse raise mínimo aí, com esse tanto de gente que tinha, eu resolvi dar um tribet, né? 6 e 5 suíte. Eu sabia que minha mão tinha valor contra muita gente. Mão conectada a suíte tem valor. Então eu aumentei para ver se tomava um call e jogava o post-flop, né? Mas só que aí ele já isolou tudo. Então tive que foldar. Aí galera. 7, 6 e 5 aqui, né? Eu ganhava a mão. Acho que eu falei, quando tem muita gente na mão, uma mão conectada, suíte ela tem valor, né? Aqui valete, valete, o cara abre no TG. Eu meto a paçoca e dá foda. Rei dama, abriu rei. Para dar tribet, eu dou call. Acerta o meu rei. Estranhamente ele dá check. Bate o as, ele tenta blefar em cima do as. Mas aí eu já não acreditava na mão dele, porque ele perdeu total valor quando ele deu check ali no flop. Deu call. Dei check na river, ele deu check também. E ele mostra um rei 8, um tribet light, né, dele. E eu puxei o pot. 4-4 aqui, abri de novo. Tomamos um call, c-bet fold. Aí dama aqui, o cara dá o raise mínimo, leva 2 calls e aqui eu resolvo tribetar forte, né? BT 28.000 para puxar o pote mesmo. Postei o pote, né? E rodaram fold, eu puxei um pote legal. As de 10 aqui, o cara dá raise, eu resolvo defender. E aí o bonitão mete a paçoca antes da fold. As de 10 aqui chegou em gap, a gente abre. Flop a gente se beta, puxa o pote tranquilo. 8 e 9. Para dar raise mínimo, eu prefiro foldar. Da minha chegou em gap, a gente abriu. O cara deu all-in e aqui foi o call sick, né? Eu sabia que ele podia estar tribetando chove aí para roubar os blinds que já estavam altos. Mas ele era um pouco tight, então eu fiquei meio receoso, né? De dar esse call, mas não tinha o que fazer, dei call. Com flip, na river bateu nosso flush. A gente ficou gigante no torneio. Rei 9 aqui foi, valete 10. 9-8 chegou em gap, dei raise mínimo, acertei o 8, dei check check, BT na, na turn, chama o pote. 3 e 3 aqui. O jogador abre 3x e ele por estar short stack também, eu já resolvi meter a paçoca pra cima dele. Porque não afetava tanto, se eu perco não afetava tanto, e se eu ganho a mão, crescia mais ainda. Ele dá code, dá-me 10, a gente ganha com efeito de novo, cresce mais ainda. Que 12.000 era um pote que eu podia ter tribetado forte também, mas eu preferi simplesmente foldar a mão, minha imagem já não estava lá tão boa. Chegou em gap aqui o as 9, a gente abriu, o cara chovou, eu foldei tranquilo. A 10 e 9 podia ter aberto, mas preferi foldar. As e rei aqui eu abro no TG, mesa roda fold. 10 e 7 eu defendo, o raise mínimo ali.
Não acertamos nada, check até o final. Foda. As IAs aqui no botão. Dou só call pra fazer uma trap, né? O flop bate 8, 10, 9, o cara bete 18, eu já meto a paçoca. Ele me dá call com top pé e acerta 30 na riva. E ainda bem, de novo, né, que a gente tinha stack pra tomar essa bad bet. E valete no hijack, abri 3x, não, 2x e meio. O cara defende no mid blind, eu dou c-bet, ele foda. Reage. De novo, a gente chegou em gap, abriu. O cara deu call. Eu dei check nesse flop com valete dama, é um flop difícil de betar. Ele beta 13.000 aqui e eu dou um call, galera. Aqui esse call de Ace High, um call não tão fácil, né? Mas ele checou até o final e como ele, assim, eu abri ele deu call. Eu coloco ele em uma mão média, porque acho que uma mão forte ele teria tribetado. Bate as cartas médias do flop e ele dá check na flop, check na turn, que onde ele teria que extrair valor. Então ele pra mim não tinha valor mais na mão. Betou na river, betou fraco. E eu dei o call de Ace High e a gente ganhou essa mão aqui. 5 e 5. O cara dá freeze no botão. Eu tribet a mão. Ele dá call. Bate o flop 10, 6, 3. A gente dá continuity ao bet. Ele dá fold. 3 e 3 aqui. A mesma jogada, galera. Contra o mesmo cara. 14.000. Eu tribet 24. Só que pra minha surpresa, o engraçadinho dá 1. Então aqui a gente ia dar fold tranquilo. A gente ganhava, né, pro cara que a gente ia tribetar. Mas aí tinha que foldar ali pra vala tranquilo. 8 e 10 aqui, 9 e 6. 8 e 10 aqui eu defendo os blinds. Do check call. No flop e na turn eu dou um bet mais forte. E ele dá call pra minha surpresa. E eu tava colocando ele ali em algum draw, né, mas como bate um as na river, eu acho que ele acertou as na river e abandona a mão completamente. Aqui 4 e 5. Chegou em gap, eu abri. Só que tomei um tribet, foldei ali, não tem muito mistério, né? Do que fazer. E 3 fold, da minha 8. 2 valet aqui no blind. O cara abre 3x, eu dou fold. 9 reais aqui, o cara dá um tribet muito forte, eu fold também, tranquilo. 10 valet no big blind, o cara dá um in, a gente folda. Valet 10 fold também. Acho que aí já era, não sei se a semifinal table ou se era, ou só tinha 27 já. Esse 9 e 10 era pra ter aberto, não abri, não sei porquê. Tava short stack, preferi esperar pra dobrar, né? Aqui dei 2.2. Sei bet no flop. Bate horrível a turn. Aquele cara que só fazia pagar dar um bet forte, a gente tem que foldar a mão. Acaba por ficar um pouco short, né? Um pouco short stack. Aqui é a CMFT. A gente foi movido de mesa na CMFT e primeira mão, as e 8. A gente toma M10 blind. All in tranquilo. Pra roubar, a mesa roda full. Que 3 e 5 full. 10 e 3 full. 4 e 6 full. Aqui completa, acho eu que é a final table, se não me engano. As e 9. Com menos de 10 blind, um sonho, né? Dá all-in aqui pra roubar. E rei 3 aqui. Chegou em gap pra gente. Até o small blind. Aí small contra big blind com rei 3 off. Não tem o que fazer, galera. É all-in aqui, né? All-in tranquilo. O jogador deu fold pra gente. 6 e 8 eu prefiro foldar já. 5 reais eu fiquei em dúvida aqui se dava all-in, né? Porque só tinha 10 blinds, mas preferi foldar também. 3 reais aqui eu
eu foldo. Rei dama aqui, o dealer da all-in, a gente aqui tem que dar um destacou, né, galera? Um destacou nesse rei dama aqui. Ele mostra rei valete. A gente dobra nosso stack. 9 as. Poderia ter tribetado, talvez até all-in, mas preferi foldar aqui. 6 e 6 aqui, o cara no botão da raise mínimo eu já dou all-in, galera. Eu dou all-in porque eu sei que esse jogador aqui é aquele Guilherme que só fazia pagar a gente. E eu sabia que se eu betasse fraco ele ia dar call. 6 e 6 não tem muito post-flop. Então eu já dei all-in pra ele foldar mesmo, ele foldou. A gente puxa um pote legal. 8 reais foda-se, 4. 3 reais no Big Blind. O walk pra gente, né? Um walk muito bom. 9. Esse 6 e rei aqui eu lembro, mesma coisa. Chegou em gap, small blind pra Big Blind, all-in. Dei all-in. O jogador também deu call certo ali, porque ele tava short. Só que bateu nosso 6, né? A gente cresce o stack. Chegou em gap, abri de novo. 9 rei. Rei reais aqui. Tribet all-in tranquilo, né? Raise, re-raise. Não, minto eu, o Donk aqui da call. O jogador da Tribet eu dou all-in aqui, tranquilo. Sem mistério nenhum, né? Tribetei all-in. A mesa roda foda e a gente fica gigante no game. As valete aqui eu abri. No TG mais um, tomei call do Small Blind. Se bet 100% das vezes, só que tomei um call. Continuei no second barrel. O cara volta a unha aqui, aí tem que foldar, né? Não tem muito o que fazer. Valete Eyes, abri de novo no TG. O cara dá call no Small Blind. Bate o nosso vala. Eu dei all-in já, porque era um flop que tinha straight draw, tinha flush draw. E o cara só, esse jogador aqui sempre pagava, né? Então eu já dei all-in pra ele foldar mesmo. Ele dá fold. Aqui 10 valete. Chegou em gap, era pra ter aberto, não sei porque não abri. 3 de 3 no Big Blind. O Donkey ali que só faz pagar dá call de novo, então eu já dou all-in pra ele foldar. Ele dá fúria, a gente puxa um pote legal. Reais de novo, a mesma coisa. Dei all-in pra ele foldar. Ele foldou. A gente vai crescendo nosso stack no jogo. Chegou em gap, as de 6, suit, abri. Tomei call. CBT, tomei call de novo. Dei check. E aqui na river eu resolvo betar, né? Mostrando que eu podia estar num reais, podia estar num flush draw no flop, né? Então resolvi dar um bet forte, já que minha mão não tinha showdown valor. E a gente puxou o pote. As de 9 no botão, raise tranquilo, tomei 2 call. O cara da bet aqui é fold. As de valete no big blind. Os jogadores dão limpo. E eu podia ter até dado all-in pra roubar 80 mil fichas. Mas dei check, né? Bateu o as. O Donkey aposta 40. Eu dou um tribet pra 110 e ele dá all-in. Acho que essa foi a mão mais difícil do jogo. E eu optei por foldar a mão, achando que ele tinha o 3, ou então no mínimo flush draw. Dei fold, meio receoso, mas dei fold. Acho que podia alcançar mais coisas a gente. Rei 10 aqui, resolvi ver flop, não bateu nada, larguei. Valete 10 fold. Bateu 8 fold, valete Eyes abriu all-in, né? 10 big blind só. Não tem muito movimento pra fazer. Deu all-in. Aqui eu de novo, a mesma situação daquele valete das outras mesas da gente, abri um raise mais forte, porque eu sabia que o Guilherme ia pagar. Só que dessa vez ele foldou, infelizmente. 2 reais aqui, abri de novo. Esse jogador aqui
de cima era um cara tight, né? Então eu sabia que betar com ele era bem tranquilo. Aqui valete 10 no botão, abri tranquilo. A gente ficou pelo draw, né? Do 8 do rei, do c-bet, ele dá call, do second barrel, ele dá call e bate um rei, né? Que é uma mão que assusta. Mas era alto que eu tava esperando, né, galera? Eu nunca podia foder essa mão porque era alto que eu esperava, era esse rei, né? Ele bateu, só que bateu pra flush. Mas aí, meu amigo, ele deu all-in, eu dei call. Ele mostrou 3 em 9. A gente ficou gigante. As e 8 fui que eu abri. Tomei 2 call. Flop 5-5-4 eu podia ter aberto, mas os caras se envolveram aí. E caiu mais um. 9-3 aqui eu dei fold, valete e valete. Mesmo blind tranquilo, raise. 10 de dama um walk, muito bom pra gente. E 2 fold, 4-6 fold. 7 reais aqui no Big Blind. O cara dá o raise, o cara tem beta win. Aí a gente folda tranquilo. Rei as contra vala vala. O cara cai, agora fica free hand. E a gente só foi aqui roubando as fichas, né? 5 dama aqui o cara dá raise, a gente dá fold. 10 de rei aqui eu já dou raise pra roubar tranquilo. 3 reais a mesma coisa. Bate flop, a gente dá um tribet, o cara dá call. Continuo no bet, no second barrel, mostrando muita força. O jogador da fold. Ele abre 3x agora, o cara dá o call do fold. 7-7 no SB, raise tranquilo. Tomo o call, beto 100% das vezes no flop desse, mostrando que eu tenho mais. 10 e 8 aqui, eu continuo abrindo contra ele, eu sabia que ele era tight, foldava 90% das vezes. Então todas que passava eu betava contra ele. 9-9 tomamos o wall, 7 reais eu abri de novo, ele foldou. Dame 10 eu abro, contra os dois. Tomo um tribet do fold. Valete 9, abro de novo. Esse bet ele dá fold. As de 4, walk. 10 valete, abro contra ele dá fold. 4 rei fold, 4 6, 10 de dama aqui, o cara posta 3x, eu prefiro foldar, né? Nessa mão aqui eu perco muita ficha, aposto contra ele, ele dá call, eu dou c-bet, ele dá call, aplico o second barrel e ele dá call também, aí eu abandono a mão, do check, ele dá unha do fold. 3 de dama, 3 de 3 aqui, o walk. 3 de dama, eu continuo na minha tática, né, de abrir contra ele, abrir 3 de dama. E 9 reais aqui é a mão que eu caio, galera. O cara abre 3x. Muita gente criticou essa mão aqui porque achava que eu devia ter só tribetado, não era pra ir all-in, mas acontece que no pote aí tinha 111 mil fichas, 140 mil fichas, mil stack de 600. Eu achava que deu all-in pra ele foldar, né? E ele, pra minha surpresa, deu call de vala, bateu só o 9 da gente. A gente caiu do torneio. Valeu, galera, fiz esse vídeo aí pra dar uma ajudada aí ao pedir de alguns amigos. Espero que tenha ajudado em alguma coisa.